Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? A dica de hoje está dentro do tema licitações, é a dica número 15. E trata da administração pública como locatária de bem imóvel. Você sabe fazer um contrato de locação de imóvel para uso do Estado? Vamos ver agora em 5 etapas. Inicialmente, nós vamos destacar aqui os artigos da fundamentação legal. Na Lei 866, lá no artigo 24, inciso 10, existe uma previsão de dispensa de licitação para locação de imóvel cuja finalidade, para atender a finalidade da administração pública, cujas condições de instalação e localização do imóvel torne ele o único adequado para melhor atender esta demanda. Tá? A condicionante é que o preço seja compatível com o valor de mercado. Para tanto, a legislação exige avaliação prévia, tá? Então, tá aí, vocês podem ler o artigo literal aí da legislação. Então, o que acontece? No regime da Lei 866, que ainda está em vigor, ainda tem alguns processos que estão sendo celebrados por ela, por isso que eu sempre passo pelas duas normas, existe aqui uma escolha discricionária a ser feita. Se vai licitar ou se vai fazer uma contratação direta. E o ônus dessa escolha cabe ao ordenador de despesa. Portanto, senhores, se optarem por dispensar, é necessário fazer a motivação, tá? Para atender o artigo 26, colocar lá a razão da escolha do objeto, a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Tá? Exatamente são esses os requisitos que vocês vão achar quando fizerem a leitura do artigo 26, tá? Não esquecendo da necessidade de ratificar a despesa num prazo de até 5 dias. Bom, dito isso, como que ficou o tema na nova lei, a 14.133 de 2021? O que nós temos aqui? Lá no artigo 54, tá? Da Lei 14.133, os senhores vão ter um artigo específico falando sobre locação de bem imóvel. E aí ele vai determinar, faça licitação prévia, a não ser que você caia na hipótese do inciso 5 do artigo 74. O artigo 74 da nova lei trata de inexigibilidade de licitação, ou seja, inviabilidade de competição quando for caso de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e localização tornem necessária a sua escolha. Ou seja, a legislação evoluiu, entendendo que aquela hipótese de dispensa da Lei 866, na verdade, era uma hipótese de inexigibilidade, né? Se você tem apenas um imóvel capaz de atender e não tem possibilidade de competir, então é uma inexigibilidade, não é viável a competição. E aí ele tirou isso da dispensa de licitação e encaixou lá dentro da inexigibilidade. Mas manteve aí essas duas condicionantes, da característica das instalações e da locação. Então, aqui, né, ainda vamos ver mais alguns requisitos, mas de início, a nova lei estabeleceu 2 etapas. Primeiro, a obrigatoriedade de licitar. Licitar agora é a regra. Lá na 866, a gente tinha a possibilidade de você dispensar, né? Qual é a diferença da dispensa para a inexigibilidade? Na dispensa, você pode dispensar, mas você também pode licitar, tá? Agora, na inexigibilidade é inviável, não tem como licitar. Você só tem um fornecedor capaz de atender a sua demanda. Então, hoje, a regra é licitar, não está autorizada a dispensa. Mesmo se você encontrar mais de um imóvel capaz de atender, você não pode escolher um, justificar e contratar, como era possível fazer na Lei 866. Então, agora nós temos 2 etapas.
Primeiro, verificar a pluralidade desses imóveis para poder viabilizar a licitação. E se você cair numa singularidade, aí sim é que nós vamos fazer uma inexigibilidade. É a segunda etapa. Bom, a nova lei traz aí no mesmo inciso do artigo 74 3 requisitos básicos. Primeiro, a necessidade de avaliação do bem, tá? Que já estava previsto resumidamente na 866. Aqui ele entra num detalhe, o que é que tem que ser considerado? Então você tem que avaliar o estado de conservação, tá? Custos para você adaptar, se vai ser preciso fazer algum investimento ali, reforma, e como que vai ser feita essa devolução desse valor, dessa amortização desses investimentos que a administração pública vai ter que fazer no imóvel para ser capaz de entrar e utilizá-lo adequadamente. Bom, o segundo é fazer uma certificação dentro do processo da inexistência de imóveis públicos vagos. Isso já era feito nos processos anteriores, só que por prática administrativa. A Lei 866 ela era silente em relação a isso, da sua obrigação de primeiro verificar se não tem nenhum imóvel público que tenha condições de te atender, tá ok? Dentro do seu ente federativo. E por fim, a necessidade de você botar a justificativa da singularidade do imóvel, relativa àquelas características de instalação, de localização, acessibilidade, garagem, número de salas, espaço para atendimento ao público, condução, metrô, tudo isso torna o seu imóvel assim singular. E bem como justificar a vantagem para a administração em alugar esse bem específico, tá? Então, esses são os 3 requisitos básicos que foram formalizados aí na Lei 14.133, que você deve observar. Bom, em resumo, nós temos 5 etapas, tá? Organizei aqui para organizar a mente dos senhores, para fazer esse procedimento. Então, vamos lá. Primeira etapa, verificar se existem imóveis públicos vagos que atendam. Segunda etapa, você vai verificar se existe uma pluralidade de imóveis privados em locação que atendam as especificações que você definiu aí para o seu imóvel que você pretende locar. E aí, se tiver, você vai preparar uma licitação. Se as características das instalações e a localização for uma coisa que torne muito difícil, muito singular, justificando a contratação de apenas um imóvel, você só vai localizar um imóvel capaz de te atender, aí já é a nossa terceira etapa. Opa, caracterizei a singularidade aqui de um imóvel, eu não tenho a pluralidade. Por consequência, vamos para a etapa 4, que é fazer a justificativa, tá? A singularidade do imóvel, bem como da vantagem que a administração vai ter em locar esse bem singular. E aí, gente, eu estou falando de contas, é para trazer números para os processos, tá? Acessibilidade, capacidade de atender as pessoas. Vocês precisam deixar evidente que estão fazendo um bom uso do recurso público. É isso que é prestar contas. E, por fim, a avaliação do bem a ser locado, que é uma etapa que você vai cumprir tanto para a contratação direta, seja a dispensa ou elegibilidade, dependendo da norma que você está usando, tanto para a licitação, tá? Então, como que vai ser feita essa avaliação? Você vai precisar pegar o IPTU, a planta do imóvel específico, verificar qual é o valor médio do metro quadrado alugado naquela localidade. Existem jornais que trabalham com isso, aplicativos, você pode trazer esse valor para dentro do processo, fazer uma média de outros imóveis singulares que você tem ali, e pode ser que você tenha aí um setor que cuida de patrimônio capacitado para emitir laudo de avaliação. Você também pode contratar imobiliária para poder fazer isso de forma supletiva, sempre tendo que fazer aquelas diligências para ter certeza que o valor está correto. Se você faz parte do governo do estado do Rio de Janeiro, dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, existe um setor, uma superintendência que cuida de patrimônio e ela é especializada aí em emitir laudos de valor de aluguel, tá? Você manda o seu IPTU, manda a planta do imóvel para lá,
através do processo eletrônico, tá? E eles vão emitir um laudo com toda a justificativa, toda a fundamentação, até para o caso de houver alguma impugnação da avaliação do imóvel na sua licitação, vocês vão estar respaldados, tá ok? É a SUPAT. Bom, para a gente finalizar, qual é o regime jurídico dessa locação? Agora que vocês já sabem quais as 5 etapas básicas que vocês têm que cumprir, não necessariamente uma atrás da outra, não são consecutivas, qual é o regime? Eu tenho que dizer para os senhores que aqui o direito privado é predominante. Nós estamos diante de um caso onde o direito privado ele vai atuar supletivamente, ele é até proeminente. Então, a primeira fundamentação que vocês vão ter são esses artigos, tanto da 866 quanto da nova lei, que trazem a aplicação supletiva do direito privado. Né? Na nova lei, o artigo 89, e na lei 866, está lá no artigo 54, caput, tá? Dos 2 artigos. Bom, antes de a gente seguir, não existe essa disposição na nova lei, 14.133. Conforme alguns temas vão ficando consolidados pela doutrina, isso vai sendo absorvido até como um de entendimento direto, entra para dentro da consciência e o legislador acaba não replicando. Mas vale a pena aqui trazer o artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1º e 2º da lei 866, que eu não encontrei ele replicado ou um equivalente a ele na nova lei. Esse artigo, ele diz que os artigos 55, 58 a 61 da 866 e as normas gerais da lei de contratos administrativos, né, se aplica aos contratos de seguro, financiamento e de locação, preste atenção, e que o poder público seja locatário, bem como aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por normas de direito privado. Ou seja, quando você tiver uma lei específica sobre um determinado tipo de contrato, essa lei é a que rege predominantemente este tipo de contrato. Então, aqui, a lei 866, ou a 14.133, ou outra que venha a substituir, ela vai pegar e vai chegar para um segundo plano, dando espaço predominante para essa norma de direito privado. Outra hipótese é quando a administração for parte como usuária de serviço público. Por exemplo, água, energia, tá? Por quê? Porque no caso aqui, esses contratos, eles têm uma natureza de contrato de adesão. A gente não consegue alterar o objeto, tá? Então, ela vai e reconhece a prevalência das normas de direito privado. Isso aqui não foi replicado desta forma na 14.133, mas a partir do momento que ela prevê a aplicação do direito privado supletivamente, isso aqui fica subentendido. A questão é saber quando é que o direito privado ele vai ser predominante. Então, isso já vinha na Lei 866, reconhecendo a locação, em que o poder público é locatário, como um tipo de contrato onde o direito privado é predominante e não tem nenhum fato diferente que faça isso mudar, tá ok? Então, com isso, os senhores vão ter que ler o quê? Vão ter que ler a Lei do Inquilinato, tá? A Lei 8.245 de 91 é ela que vai reger predominantemente os contratos em que a administração pública participar como locatária, tá? Então, por exemplo, lá no artigo 23 dessa lei, vocês vão encontrar aí os benefícios que o locatário possui. A administração vai ter o direito de exigir do locador os seus deveres, ter o direito de preferência em caso de alienação do bem alugado, reter benfeitorias, dentre uma série de outras obrigações específicas da lei do inquilinato. Não se esqueça de prever aí as obrigações acessórias no seu contrato. Por exemplo, quem é que vai pagar o IPTU? Como vai ser paga a taxa de incêndio ou condomínio, se isso vai ser apresentado junto da sua fatura e repassado para poder a contratada fazer o pagamento, ou se você vai fazer esse pagamento separado. Se for fazer pagamento separado, não esquece de tomar o devido procedimento para garantir empenhamento para pagar essas despesas de forma separada, tá? Não vai esquecer de preparar o processo para o IPTU, para a taxa de incêndio, para o condomínio, depois vai ficar devendo e não vai ter como fazer o pagamento. Gostou?
Então essa foi a nossa dica número 15. Eu sou a professora Ana Mendes. Estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito, não esclarece. Tudo problema prático para resolver aí os seus percalços no dia a dia do serviço público. Aprenda com quem faz, tá? Siga as nossas redes sociais, o Instagram, se inscreva aqui no canal para dar aquele apoio para a gente crescer em conjunto. Não deixe de ativar o sininho para saber toda vez que for liberada aí uma nova dica, um novo vídeo, tá? Um conteúdo preparado especialmente aí para vocês. Até a próxima.